Olá, hoje nós estamos aqui na propriedade do Seu Val para entender um pouco mais a respeito da cadeia produtiva da mandiocultura. Eu me chamo Sabrina, faço parte do lote 13 do projeto Bahia Produtiva no território Médio Rio das Contas e Litoral Sul. Então nós estamos aqui hoje para conhecer um pouquinho a realidade do Seu Val, saber o que é que Seu Val vem plantando, quais são as culturas que Seu Val vem desenvolvendo aqui na propriedade, porque hoje o nosso foco é trabalhar um pouquinho sobre a questão dos derivados da mandioca. Estaremos hoje aqui conhecendo um pouquinho sobre a realidade do Seu Val aqui na propriedade, do seu dia a dia, porque logo a seguir nós estaremos demonstrando para vocês como se faz um delicioso bolo de mandioca da nossa companheira Nara. Então vamos lá? Bom dia, Seu Val. Bom dia. E aí, Seu Val, como vão as coisas aqui? Muita chuva, né? Muita chuva, tá bem. É isso aí. Tranquila. Seu Val, eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente quais são as culturas que o senhor produz aqui na sua propriedade. Eu tô vendo que a gente tem aqui o plantio da mandioca, né? Tô vendo uns milhozinhos ali. O senhor me falou mais cedo que aqui também tem um plantio de aipim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente como é viver, como é trabalhar na agricultura familiar e plantar todos esses produtos aqui que o senhor planta na sua propriedade. Isso é a mandioca, que serve para farinha, para beiju, tapioca e outras coisas mais. Ali temos milho, plantado ali o milho, vocês já conhecem, o milho bastante é conhecido. Aqui temos o feijão de corda, isso aqui é o feijão de corda, se chama feijão macaço também. Esse aqui é o feijão macaço. Ali é o andu, esse aqui é o andu, conhecido também, né? O andu todo mundo que mora na roça, que é na cidade mesmo, conhece o andu. Aqui é o amendoim também é conhecido na roça. Aí é isso, essas coisas que a gente planta aqui. Tem mais outras coisas aí na roça aí, outras coisas. Temos quiabo, temos giló, mais várias coisas. Muito bem, Seu Val. Seu Val, a sua propriedade já vi que ela é bem produtiva, não é verdade? Nós estamos aqui, gente, localizados numa propriedade em Cruz das Almas, né, que é uma região do Recôncavo, que inclusive tem um instituto que é referência na parte da mandiocultura, que é a Embrapa. E agora eu vou chamar a minha colega Gabriela, que trabalha junto comigo, lá no lote 13, engenheira agrônoma, e Gabi vai falar um pouquinho pra gente como é, né, essa questão dos cultivos que são produzidos, né, ao redor de uma propriedade com mais de um tipo de cultura. Bom dia, como Sabrina falou, me chamo Gabriela. Estamos executando o projeto Bahia Produtiva no lote 13, Médio Rio das Contas e Litoral Sul. Sabrina e Seu Val, como podemos ver aqui, as características principais, né, que englobam o agricultor familiar. Essa diversidade de cultivos aqui, o amendoim, o milho, que são características, né, são culturas características desse mês de junho. Tem um andu, tem um feijão de corda, então corda que hoje são um dos principais produtos advindos da agricultura familiar, que também não foge da realidade do território Médio Rio das Contas e do Litoral Sul. Então, Gabi, a gente está verificando aqui, né, que assim como o Seu Val planta diversos produtos, como feijão, como aipim, como milho, ele também planta a mandioca. A mandioca, que é um dos produtos, né, que faz parte da cadeia produtiva do projeto que a gente acompanha lá no território do lote 13. Seu Val, chega aqui, Seu Val, junto com a gente. Seu Val, ó, então o Seu Val tá mostrando aqui pra gente, né, uma mandioca que ele acabou de arrancar diretamente do pé, né, Seu Val? Ainda não tá no ponto, né, Seu Val? Essa aqui é nova, essa mandioca aqui é nova. Ainda não tá pronta pro cultivo não, né? Pra colheita não. Ela tá com 5 meses e aí ela tá nova. Tá nova, né? Seu Val, a gente queria agradecer muito grandemente ao senhor por ter cedido seu espaço aqui, por mostrar um pouquinho da sua propriedade pra gente. A gente agradece, tá? Então vem conosco que a gente já vai mostrar pra vocês como se faz um belo bolo de mandioca. Oi, vamos lá, né, gente? Vamos dar continuidade, né, à nossa videoaula sobre a cultura da mandioca. Bom, a cultura da mandioca é algo assim de grande importância para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, porque ela está presente em praticamente todas as propriedades de agricultura familiar. E por que
que isso? Pelo fato dela ser uma cultura de uma alta diversidade de usos, né? Assim como também sua grande facilidade, uma certa facilidade no seu cultivo, né? Onde ele não necessita de grandes tecnologias, né? São coisas que podem ser feitas pelo pequeno produtor. E agora nós vamos ver um pouco sobre essa diversidade de uso. A mandioca, ela é dividida em duas classes, sendo ela a mandioca brava e a mandioca mansa. A mandioca brava, ela é muito utilizada para a produção de farinha e para a produção de polvilho, também chamado de goma ou tapioca, aquele que a gente utiliza para fazer beiju, para fazer biscoitos. E a mandioca mansa, ela também é chamada de aipim, no caso, na Bahia ela é conhecida como aipim. Em algumas regiões ela é chamada de macaxeira ou simplesmente de mandioca, né? Na região do sul e sudeste é chamada de mandioca. Da mesma forma, o que diferencia uma da outra é o teor de toxicidade, ou seja, o teor de ácido cianídrico, onde a mandioca brava ela tem um elevado teor de ácido, onde ela impossibilita a alimentação, o consumo desse produto in natura. Então ele precisa passar por um longo processo. Já a mandioca mansa, ela tem um teor mais baixo, onde permite que nós possamos utilizar, né, o aipim sem muitos critérios, sem muito processamento. E uma das formas mais conhecidas do uso do aipim é o aipim cozido, né, muito utilizado nas refeições e hoje se está muito presente em todas as mesas. Bom, então agora uma dessas receitas que nós vamos ver, um dos usos do aipim, a gente vai fazer um tradicional bolo de aipim. Para isso, a gente vai precisar do aipim in natura, né? E que a única coisa que a gente vai precisar fazer com ele é higienizar antes. Você pode observar que ele tá todo lavado, não tem mais resíduo nenhum de terra, certo? Depois a gente corta. Nesse momento você já observa se tem algum problema na raiz, se a raiz ela está boa. Quando a raiz ela tá boa, ela tá toda alvinha dessa forma aqui. Ela não apresenta nenhum tipo de estria, nem amarronzada, azulada. Quando isso acontece é porque o produto já está em processo de deterioração. Então, muito simples você fazer o corte do aipim e aqui você também observa quando a casca dele vai saindo com facilidade, é porque também é um produto de uma boa qualidade, é um produto novo, certo? Totalmente apto para o uso. Bom, gente, então é o seguinte, para a gente começar a fazer o bolo de aipim, só para a gente ver um detalhe muito importante. A qualidade do alimento, o sabor, é de uma importância incrível, principalmente quando você vai fazer para comercializar. Mas tem outro detalhe muito importante a ser observado, que é a higiene no momento do preparo. Então, você tem que manter toda a sua bancada limpa, o local que você está trabalhando deve estar tudo muito limpo e higienizado. A pessoa que está manipulando, não pode estar com o cabelo solto, você precisa manter os cabelos presos e protegidos com a touca. Evite estar utilizando qualquer tipo de adereço, brincos, pulseiras, coisas que possam estar lhe atrapalhando. Manter também as unhas curtas e sem esmalte. E outra coisa muito importante, o uso de máscara, para que não haja nenhum tipo de contaminação respingando no alimento. Então, para a gente fazer o bolo de aipim, são poucas coisas que a gente vai precisar. Eu vou precisar de 1,5 kg de aipim ralado, certo? Esse aipim ele pode ser ralado
utilizando o ralo comum de cozinha, ou se você quiser também, você pode utilizar um processador. 2 xícaras de coco ralado, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de manteiga, 500 ml de leite. Se esse leite for aquele leite natural, aquele leite de fazenda, é necessário que ele seja fervido anteriormente. E por fim, 200 ml de leite de coco. Você pode utilizar o leite de coco industrializado, um leite de coco de boa qualidade, ou também pode utilizar, fazer o seu próprio leite de coco, né, utilizando o coco natural. Bom, para fazer o bolo, você pode fazer utilizando a batedeira, ou se você não tiver a batedeira, você mesmo vai batendo, utilizando uma bacia e vai batendo a mão mesmo. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o açúcar. Seguido da manteiga. Eu gosto de utilizar a manteiga, como a gente chama, manteiga de verdade, né? Manteiga feita do leite e não margarina, porque isso diferencia assim muito o sabor do nosso bolo. E depois a gente coloca aqui, adiciona os ovos. Esses 3 primeiros ingredientes, eles precisam ser bem batidos, que é para ele formar um creme. Vamos lá? Prontinho. Depois de batido aqui, ó, vamos observar aqui, a gente formou um creme, né? O açúcar, a manteiga e os ovos bem batidos. Agora vamos colocar os outros ingredientes. Nesse momento a gente não precisa mais da batedeira. Eu vou colocar o aipim. Vamos colocando devagarzinho. Alô? Aí a gente vai colocando aqui e misturando. Bom, gente, eu tô achando que essa vasilha, talvez ela fique pequena. Eu vou transferir para essa aqui, que é um pouco maior, e facilita mais a gente mexer. Aqui, misturar o restante dos ingredientes. Outro cuidado que a gente precisa ter com os nossos utensílios é evitar utilizar utensílios de madeira, né? Que a legislação, ela não permite mais que se use esses produtos. Aí vou colocando aqui aos poucos, vou misturando, né? O aipim. Não tem segredo nenhum em fazer isso. Vai colocando. Eu tento misturar o aipim todo. Só lembrando que a gente utilizou 1,5 kg, certo? O aipim ele tem que estar lavado, higienizado. Você precisa também, antes de ralar, retirar todo aquele fiapinho que fica no meio dele, porque senão ele deixa o bolo ruim, né? Não é legal a gente comer um bolo com fibras dentro. Agora a gente vai colocar o coco. 2 xícaras também de coco ralado. Isso vai ficar muito gostoso. Para ajudar, eu vou colocando leite, meio litro de leite, aqui, certo? E por fim, o leite de coco. Higienizada também. E vamos colocar aqui. Eita, quase que não cabe na bacia, né? Aí vamos mexendo devagarzinho até misturar tudo. Prontinho, aqui ó, depois dele todo misturado, você observa, olha, observe bem a consistência da massa. Ela fica bem molinha. Outra coisa, gente, que a gente tem que observar é o seguinte, quando a gente
rala o aipim para colocar no bolo, você não espreme o aipim, você não lava, nada disso. É do jeitinho que ralou. Você coloca ele com tudo, não espreme, porque senão não vai ficar legal. Agora a gente vai pegar uma forma e passar manteiga nela. Bastante manteiga, pra ela ficar bem untada. A manteiga tá meio gelada, mas vamos passando aqui. Bom, gente, aqui agora vamos levar ele pro forno, ok? A gente vai colocar aqui no forno, botar ele bem quente a princípio, a 200 graus, em torno de 220 graus, por 90 minutos. Bom, então agora é só a gente aguardar quando ele ficar pronto, para eu poder mostrar para vocês o resultado, ok? Pronto, agora a gente vai fazer um pão de aipim. Para o pão de aipim, a gente vai precisar de meio quilo de aipim cozido e amassado, ó, bem amassadinho. O detalhe é que é importante você pesar ele depois dele cozido, certo? Aqui a gente tá utilizando 2 colheres rasas de manteiga, 2 ovos, 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de chá de sal, 300 ml de leite morno e 2 colheres de queijo ralado. E vamos precisar também de fermento biológico, que é esse fermento aqui específico para fazer pão. Bom, vamos começar a fazer o nosso pão da seguinte forma. A gente vai pegar, colocar aqui na vasilha. Eu vou estar utilizando a batedeira, mas você pode fazer ele também à mão. O leite, o açúcar, meia xícara de açúcar. Vou misturar isso aqui. E vou adicionar o fermento. Vou dissolver o fermento aqui no leite. É para ele ficar bem dissolvido. E não ficar com gosto forte do fermento. Agora a gente vai pôr a manteiga. Como o leite tá morno, a manteiga ela vai se dissolvendo também aqui. Os ovos. Depois que já tá tudo misturadinho aqui, observe, ó, que ela tá tudo misturado. Agora a gente vai colocar o aipim. gramas de aipim. Duas colheres de queijo ralado, queijo parmesão. Epa, foi com vontade essas 2 colheres, viu? Bem cheinhas. E vou colocar também uma parte da farinha de trigo. O sal. E vamos bater. Você pode, nesse momento, você pode bater com uma colher de pau, ou você pode também utilizar a batedeira,
ok? Já batemos uma parte. Vamos colocar o restante da farinha de trigo, tá? Lembrando que foram 400 gramas de farinha de trigo ao todo. A gente colocou a metade e agora colocando o restante. E vai bater. Como eu disse, se você não estiver usando a batedeira, se estiver utilizando na bacia, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se você estivesse aqui na bacia, tá com a mistura e a colher. Batendo sempre. O segredo do pão é quanto mais você bate, mais fofinho ele vai ficar. Ok? Prontinho. O pão já bateu bastante aqui, ó. Vamos olhar a consistência dele, pessoal. Ó. Ele não fica duro, ele não solta da vasilha, ele fica com essa consistência assim, bem molinha mesmo, bem cremosa. Ele é um pão de você assar na forma, não é de modelar. Então, aqui eu já tenho uma forma de pão e vamos colocar ele aqui. A gente vai colocando, você pode utilizar a forma redonda que você tiver em casa. O importante na hora que você for escolher a sua forma é o seguinte: a quantidade de massa colocada não pode ultrapassar a metade da forma. Por quê? Porque ele ainda vai crescer. O ideal é que esse pão ele vai ficar descansando e ele vai dobrar de volume. Ele vai fermentar aqui. Aqui a gente espalha tudinho bonitinho. Fica bem legal, fica um pão bem bonito. Aí, tá vendo? Pra ele crescer, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um papel filme. E vou fechar. Que é pra ele ficar abafado. Aqui, envolve ele direitinho e pronto. Vamos aguardar aproximadamente 1 hora que ele vai crescer. Eu vou colocar ele no forno, que é um lugar onde ele fica quentinho, não vai tomar vento e ele vai ter uma fermentação mais rápida. A gente vai deixar ele aqui somente por enquanto, para esse processo de crescimento. E vamos aguardar. Prontinho, ó, gente, aqui, ó. Passaram-se 1 hora. E o nosso pão encheu a forma, ele fermentou a massa. Agora a gente vai aqui com todo cuidadinho, ó, tirando a proteção que a gente colocou nele. Ele chega, pegou aqui, cresceu bastante. Tira o restante de plástico todo. Ter cuidado, né? Porque vai pro forno pra não ir com plástico. Outro cuidado que a gente tem que ter aqui nesse momento é não dar tombo. Porque se eu der tombo na massa agora, ela murcha. Então, vamos ligar o forno. Segurar aqui um tempinho. Pronto. Vamos colocar nosso pão. Não precisa esperar o forno esquentar, não. A gente coloca ele e vamos aguardar ele assar. Dependendo do forno, isso pode levar de 20 a 30 minutos, ok? Já foi. Prontinho aqui, ó. Nosso pão já assou. A gente vai finalizar ele ainda quente, passando manteiga por cima, né? Já comecei a passar aqui.
a quantidade de manteiga. E se você quiser também, a gente pode colocar um queijinho. E vamos ver aqui como foi que ele ficou. E essa é a textura do nosso pão. Bem fofinho e com certeza muito delicioso. Prontinho, aqui agora também tá o resultado do nosso bolo de aipim. Mas vocês podem ver uma coisa. O bolo de aipim, ele precisa estar bem frio para depois a gente desenformar. Por exemplo, se você fez à tarde, o ideal é você esperar até o dia seguinte para ele esfriar numa boa e ficar bom. E o que aconteceu aqui? Eu fui desenformar ele ainda quente e o que aconteceu? Ele ainda tá muito fofinho, muito molinho aqui. Praticamente se desmanchando. Mas eu quero cortar para te mostrar como ele ficou super cremoso. Vejam só a textura desse bolo. Ok, gente? Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.